Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de Direito Previdenciário. Meu nome é Danilo Schettini, advogado, previdenciarista aí já há quase 20 anos, com alguns escritórios aqui na capital de São Paulo. Quero compartilhar o meu conhecimento com você e a minha convidada de hoje. Gente, espera, é uma das pessoas mais incríveis do direito previdenciário. O podcast aqui, o Prevcast, ele está se superando a cada dia e hoje não vai ser diferente. Antes, eu queria que você se inscrevesse aqui no canal e ativasse o sininho para ficar por dentro dos principais conteúdos que a gente tem colocado aqui, beleza? Aproveita e maratona nos outros episódios que nós temos aqui. Vale muito a pena, vale muito mais do que uma pós, porque você vai se conectar com grandes pessoas, como é o caso da minha convidada de hoje, e vai absorver um pouquinho da experiência deles e acelerar a sua curva de aprendizado, utilizar isso na sua advocacia, beleza? Também comenta o que você tem achado do episódio, é muito importante para eu saber se o episódio realmente está fazendo sentido para você, está ajudando alguma coisa na sua vida, na sua advocacia. Então vamos bater um papo aqui, beleza? Se tiver dicas, sugestões, por favor, nosso saque aqui, Serviço de Atendimento ao Consumidor, beleza? Quero apresentar vocês para essa convidada incrível, ela é uma querida da advocacia previdenciária, ela é professora, escritora, ela é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Itaquera, doutora Maura Feliciana de Araújo. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Muito bom estar aqui, tudo bem, agradeço o convite, Danilo. Doutora Maura, eu devo ter falhado aqui em algumas coisas ainda, porque você é escritora, é advogada, é professora, você é presidente da Comissão de Direito Previdenciário de Itaquera. Isso. Faltou mais alguma? Faltou ainda? Faltou um cargo que eu estou exercendo até o final deste ano aqui, que é diretora de cursos e eventos do IBDP, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e para a nova gestão eu assumo a diretoria de ação social do IBDP. Nossa Senhora! E assim, eu sei lá, a mulherada previdenciária, vocês devem ter alguma fórmula diferenciada da humanidade. Falei aqui com a doutora Adriane Bramante, e algumas outras advogadas. Cara, vocês acumulam tantas atividades, como é que vocês conseguem dar conta de tudo isso? Eu às vezes fico pensando assim, não é possível, como consegue ser tão produtiva? Danilo, a gente consegue ser produtivo porque eu penso que o amor que a gente tem pela causa que a gente abraça faz com que o nosso tempo ele se multiplique, né? Então, o amor que a gente tem pela advocacia previdenciária, pela docência e aí os outros papéis que vão chegando para a gente, o amor faz com que você se desdobre. Mas é necessário a gente ter um suporte por trás, né? Então, a Maura, a Adriane Bramante, a Ana Júlia Cachan, tantas mulheres inspiradoras que a gente tem, nós temos um respaldo familiar por trás disso. Então, eu penso que o amor que a gente tem pela causa, aliado a quem está dando suporte para a gente, faz com que o dia a dia ele tenha mais do que 24 horas, né? Muito bom. Eu conversando com a doutora Adriane, ela disse o seguinte, né? Na verdade, fiz uma provocação nela, de que talvez para ela não seria trabalho. É realmente algo que ela faz por amor. Não é realmente um trabalho, não é um esforço, não há ali um esforço. Há realmente um prazer que você quer colocar durante todo o seu dia, aquele prazer em ação. É mais ou menos assim com você também? Comigo também acontece a mesma coisa. É tão bom, você atender um cliente e saber que você tem na sua mão, no seu conhecimento, o modo de devolver a dignidade a ele, o modo de entregar o melhor benefício. Quando você é chamado para dar uma aula, por exemplo, então você ter aquele conteúdo, você saber que você vai atingir ali o objetivo do colega que está em aula. Então, para tudo que a gente vai fazer, nossa, isso aqui eu consigo fazer. Isso aqui eu tenho uma experiência que eu posso retratar isso nessa devolutiva para a outra parte. Então, vai fluindo, né? Quando vai ver, você já fez. Se a gente pensasse em percentuais, assim, dentre essas atribuições, o que mais toma o seu tempo? É a advocacia mesmo? Eu penso, Danilo, que assim, é meio a meio, sabe? A advocacia com a docência. Porque você precisa estudar o processo para você entregar ali o melhor benefício para o nosso cliente.
E é o dia a dia que você acaba revelando na sua docência, né? Quando eu vou para uma sala de aula, eu vou falar com o meu colega como que você vai contar a carência, porque eu acabei de contar a carência de um cliente no escritório. Quando você leva um tema que está em discussão, eu falo com aquela propriedade que eu acabei de dar aquilo para poder distribuir uma ação judicial. Então, eu vejo que é meio a meio. Então, eu procuro, inclusive, equilibrar dessa forma. Trabalho no escritório e à noite é que eu vou para a docência. Eu trabalho no escritório e no sábado é que eu vou para a docência. Então, eu vou procurando ali meio que dividir o meu tempo para que realmente ninguém fique no prejuízo, vamos colocar assim. Vou unindo. Mas eu creio que o fato de ter que estudar para ser uma boa advogada, o fato de estudar para você poder entregar a prestação previdenciária faz com que a aula ela seja também ali no mesmo, né, paralelo, então não fica tão pesado, né? Então, eu não consigo enxergar que eu tenha mais energia para uma ou para outra atividade. Penso eu que eu tenho equilibrado as duas. Legal. Você dá aula hoje, tem online, tem presencial também? Sim. Onde que você dá aula hoje? Em várias, né? Recebo vários convites. A Escola Superior de Advocacia, para a própria OAB, para o ICDS, né, para, de vez em quando, o próprio IBDP, né, então algum coordenador me convida, e aí a gente já dei aula para a SMAF Paraná, então onde o convite chegou para a Ordem, né, para a Ordem de Goiânia, para a Ordem de Santos, onde surgiu o convite, eu sempre aceito. Boa. E ser presidente, eu sempre imaginei, assim, que toma um certo tempo, né, por exemplo, eu fui lá no congresso que você organizou, um congresso lindo, né, muito legal mesmo, compartilhou bastante conhecimento com a advocacia. Aliás, legal a Andréa cantando também, acho que foi a primeira vez que eu vi ela cantando, canta muito bem, cara, e muito legal aquele congresso. Não deve ser fácil, né? Eu fiz um com a Silvana, aliás, card da Silvana Batista e também da doutora Andréa Rossi aqui, fizemos lá em Guarulhos e você e Itaquera, congressos muito legais e dá um trabalho danado. Toma muito também do seu tempo esse cargo de presidente da comissão? Toma sim. Tanto ser presidente de comissão como ser diretora do IBDP envolve bastante a gente, né? Por exemplo, quando a gente está pelas comissões previdenciárias, né, seja Itaquera ou como da Comissão Especial de Direito Previdenciário aqui de São Paulo, você acaba ficando ali com um tempo reservado para aquela atividade. Então, são 2 horas de reunião, por exemplo, uma vez por mês, pela comissão estadual. Aí você tem que tirar 1 hora para uma reunião, para uma subcomissão ali como eu vinha exercendo até há pouco, a subcomissão de eventos. Quando eu estou pela Comissão Previdenciária de Itaquera para organizar um simpósio, então você para estudar qual vai ser o formato, quem você vai convidar, onde você vai buscar recurso financeiro, quem vai falar de manhã, quem vai falar de tarde, quem vai falar na hora do almoço, e falar em almoço, como que a gente vai apresentar, o que a gente vai oferecer de comida para aquele povo. Eu costumo dizer que numa outra encarnação eu devo ter morrido de fome, sabe? Porque toda vez que a gente faz um evento, gente, o que vai ter para comer? Vamos pensar aqui o que vai ser a comida deste povo. Sempre eu pensei nisso. Então, isso tira muita energia de você, né? Então, aí às vezes eu preciso, pera lá, deixa eu respirar fundo. Mas aí a gente tem a Andréa Rossi, a gente tem toda uma equipe, por isso que eu digo de novo, né, que a gente só exerce os nossos papéis porque tem um respaldo por trás. Então, a Comissão Previdenciária, por exemplo, ela tira um pouco da minha atenção das outras coisas, mas também é um tempo que para mim também é precioso, que eu também acabo aprendendo, né? Aprendo com os palestrantes, aprendo a me relacionar com as pessoas, aprendo a fazer gestão desse tempo, desse evento, né? De como tudo isso vai acontecer, mas também sempre tem ali o pessoal que vai, né? Você quer fazer parte da comissão? Pessoal, eu não posso olhar para alguém, aliás, eu até vou te fazer esse convite, vem fazer parte da comissão, né? Vem me ajudar. Então, estou sempre fazendo esses convites, que aí então você vai dividindo. Olha, você fala com esse, então você é boa na cozinha, você já é da cozinha, você é boa para receber o pessoal, então recebe o pessoal para mim e aí a gente vai dividindo, Danilo. Mas que, de fato, o trabalho de OAB, de IBDP, exige um pouco mais da gente, sim. Exige. E é um trabalho voluntário, não? Voluntário. Trabalho voluntário, isso tem que ser destacado, que realmente é por amor, né? Eu sempre destaco isso com todo mundo que passa aqui, porque, poxa vida, a gente tem que ter gratidão, né? Pelo trabalho que vocês fazem, porque fortalece muito a advocacia, né? Sim. Alguém, quer dizer, não é que precisa fazer isso, e essa é a grande questão, não precisa fazer isso, mas vocês vão lá e fazem.
por amor. Por amor. A gente vai lá e faz por amor de novo, porque é muito prazeroso, Danilo. Você que esteve no simpósio de Itaquera, você viu ali que nós trouxemos o professor Alexandre Triquez do sul do país, né? E faz o convite e compra a passagem, busca ele no aeroporto, leva ele de volta no aeroporto, se preocupa com que ele vai se alimentar, porque saiu muito cedo da cidade dele, vai e volta no mesmo dia. E aí você se preocupa com o colega que no grupo de WhatsApp você percebe que ainda está faltando um aprimoramento dele, então você vai quase que pegar na mão daquela pessoa, olha, vem participar. Quando a gente desenvolve os temas, por exemplo, na comissão de Itaquera, a gente procura inclusive pensar nos temas fruto do que a gente lê nos grupos de WhatsApp, fruto do que a gente é abordado no nosso dia a dia. Nossa, essa pessoa ela não entendeu como que a gente conta a carência, por que contribuição em atraso não vai servir para carência para aquele caso. Então vamos desenvolver um grupo de estudo, vamos então trazer um palestrante que tenha propriedade para falar desse assunto. E de novo é o amor que está envolvido. Você fala assim, poxa, se esse colega tiver o mesmo acesso que eu tive, a mesma oportunidade que eu tive, a sociedade toda ganha. Então, por isso que a gente está sempre colocando o amor na frente, até para que depois ninguém venha puxar a nossa orelha, né? Pô, você está mais na OAB do que em casa, você está mais na OAB do que no escritório. Não, calma, é que por amor eu estou ajudando o outro, então... E fortalece a advocacia, a gente passa a ter uma advocacia mais forte. A doutora Adriane, ela estava lembrando que, acho que perto ali da década de 90, mais ou menos, o pessoal sequer entendia o que era a advocacia previdenciária. Tinha, inclusive, um olhar meio atravessado para o advogado previdenciarista. Tinha um certo desprezo, a gente não era prestigiado. Advogado previdenciarista, nossa, não, você tem que ser criminalista, tributarista, civilista. Quem era o previdenciarista? Era aquele cara, aquela mulher, aquele, né, eu tive a oportunidade de ouvir o Guilherme falando, era esse time de profissionais que ficava na fila, né, dos postos da Previdência Social. Hoje se chama agência, lá atrás era posto da Previdência Social. Quem era esse povo que ficava na fila de madrugada? Era eu, era o Guilherme, era a Luciane do Amaral, eram tantos outros profissionais que por amor abraçou o direito previdenciário porque já enxergava a necessidade da classe de trabalhadores, da classe de dependentes ter uma assessoria diferenciada. Eu conversava com a doutora Valéria Schettini, sua mãe, né? E nós falávamos exatamente desta época em que era, entre aspas, até mais fácil de se ter uma concessão de benefício previdenciário. O ato de concessão era mais tranquilo do que é atualmente, mas até você sentar no balcão para ser atendido pelo servidor, chegava na fila 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, chegava na fila às 4 da manhã para ser atendido às 4 da tarde. Você só podia fazer um único processo naquele dia. Você tinha que esperar ali o servidor ver todo o processo, avaliar toda a documentação que você apresentou, mas já saía dali quase que com a concessão do benefício, né? Então, percebe que o amor, ele impera na nossa vida previdenciária, seja uma vida remunerada, né, por conta da advocacia, ou seja, numa vida de prestação de serviço para levar esse conhecimento aos nossos colegas. E te digo que tem gente que não valoriza o trabalho de uma comissão previdenciária, viu? E eu realmente acredito que tem gente que não valoriza mesmo. Mas não muda o fato de que é um trabalho absurdamente importante. De jeito, né? Que está realmente construindo, pavimentando o caminho aí para os advogados realmente terem a tranquilidade de trabalhar hoje, diferente de como foi aí outrora. Até porque, né, Danilo, eu venho de uma época, e eu não tenho nenhum pudor em falar nada disso. Eu entrei na faculdade em 1990 e terminei em 1994. Durante esse período de formação, eu tive direito previdenciário durante 6 meses apenas. E era muito mais difícil o acesso. Eu sou moradora aqui da periferia da Zona Leste, então eu tinha que atravessar a cidade para estudar na biblioteca. Qual era a biblioteca? O Centro Cultural, na Estação Vergueiro, que para quem mora na Zona Leste, no fundão da Zona Leste, você percorre aí uma radial leste inteira. Por exemplo, se você era rico naquela época, ia de carro, porque eu ia de metrô, ia de ônibus, etc e tal. Então, você passava o dia inteiro no Centro Cultural, ali esperando a sua vez de retirar um livro para você poder estudar, para você poder formar uma opinião, e aí então você ter todo aquele passo a passo.
o volume de oferta, né, de cursos previdenciários, palestras, mas nem de longe era o que nós temos atualmente. E sem contar que você não tinha nada online, né? Então você tinha o quê? Você tinha a ASP, a Associação dos Advogados de São Paulo, que oferecia uma ou outra palestra, uma ou outra vez na vida. Outra hora você tinha a OAB que fazia uma palestra lá na Praça da Sé à noite. E aí você falava assim, gente, mas como que eu estudo previdenciário? Então você vai na Uni estudando. Eu ainda tive o privilégio de ser consultora da IOB, aquela empresa de informações objetivas. Então eu tive o privilégio de ser consultora da IOB na área previdenciária e trabalhista. Então logo em 93, ainda antes de terminar a faculdade, eu já tive contato com o previdenciário. E a IOB, então, levava, por exemplo, o professor Vladimir Martinez para nos dar orientações, como que seria a interpretação para aquela instrução normativa, para aquela ordem de serviço, para aquele não sei o que lá. É lá de trás que eu conheço o professor Vladimir. Mas era só, eu tive o privilégio de ser consultora da IOB, e é de lá que eu trago essa veia de ser preventiva, de trabalhar a prevenção, daí que vem a minha veia de planejamento previdenciário, mas isso tudo era lá atrás, então você tinha que sair buscando muito. Hoje, o trabalho de comissão previdenciária proporciona muito mais para o colega, né? Porque você leva o Vladimir para dentro da OAB para todo mundo ir lá e olhar para ele. Hoje você leva o Alexandre Triquez, o Wagner Balera, José Antônio Savares. Hoje a gente tem acesso a essas pessoas, leva para dentro da OAB, ainda leva de graça, leva no online. Então, hoje em dia, você abre, você tem conteúdo previdenciário o dia e a noite inteira. Né? E ainda assim ainda tem gente que acha que não tá bom. Terrível. Como é que você falou que estudou de 90 a 94, como é que você escolheu ali a faculdade de Direito? Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente, como é que você escolheu a faculdade, como é que foi a faculdade para você? Eu escolhi onde eu passei no vestibular, né? Que foi lá na Brás Cubas, lá em Mogi das Cruzes. Eu sou aluna de Mogi, a terra do caqui, né? Se existe o fim do mundo era lá naquela época, então foi onde eu passei no vestibular, mas eu fui indicada para essa faculdade pelo meu professor de contabilidade do meu curso técnico. Eu fiz técnico em contabilidade no colégio, né? Eu sou da época do colégio, gente. Então, quando eu fiz o colégio técnico em contabilidade. E aí, nos últimos dias de aula, eu perguntei para o professor Itamar, olha, eu gosto da área do direito, qual faculdade que o senhor indica? Vai estudar em Mogi das Cruzes, na Brás Cubas. E realmente, eu fui lá, prestei o vestibular, passei. De novo, eu, periferia da Zona Leste, então eu pegava o trem e ia para Mogi das Cruzes, eu estudava de manhã, aí eu pegava o trem e saía de Mogi das Cruzes, ia para o Jabaquara, porque eu já fui bancária, então uma parte da minha vida era faculdade de manhã e banco à tarde no Jabaquara, do outro lado de São Paulo. Então, para quem é de São Paulo, eu passava o dia inteiro em trânsito, né? E era de longe daqui, longe para ali, longe para colar. Até que chegou o momento de escolher se eu continuaria no banco ou se eu faria estágio na área jurídica. Saí do banco, fiz estágio em alguns escritórios de advocacia e antes mesmo de terminar a faculdade eu tive a sorte, né, de através de um amigo muito querido, Mariano Carneiro de Souza, então eu acabei sendo contratada pela IOB e ali eu fiquei uns 3 anos aproximadamente até eu sair e montar o escritório, que é onde eu estou até hoje com a minha sócia. Então, desde 95, nós temos uma sociedade de trabalho, de amizade, de várias parcerias e advogo até hoje. Pô, que legal, então você saiu do IOB, já montou o escritório e já começou com o direito previdenciário exclusivo ou outras áreas também? Não, imagina, começo de carreira você tem que pegar de tudo, né? Você é clínica geral, então a gente pegava de acidente de trânsito, né, até qualquer outra causa que aparecesse, a gente fazia. No começo, a gente ficou bastante com a área trabalhista, né, que estava ligada ali com o previdenciário, as ações cíveis, as ações de família e sucessões, e a gente foi se aprimorando até chegar um momento em que nós ficamos apenas com 3 áreas. Eu fiquei com a previdenciária e a minha sócia ficou com família e sucessões. E assim a gente segue até hoje. Nessa época tinha acabado de ocorrer aí o fim da atividade especial por categoria, né? Tinha acabado de ter essa alteração. E a Adriane Braunt comentou também que houve uma corrida muito grande de 95 a 98 para o pessoal se aposentar.
acho que a Ana Júlia Cachan também, acho que uma outra pessoa falou, acho que foi a Ana Júlia Cachan também, que acho que teve uma corrida muito grande nesse sentido. Você percebeu, você pegou essa época e percebeu essa corrida? Sim, eu peguei várias corridas, né? Eu peguei a corrida da extinção da categoria profissional, da extinção da aposentadoria proporcional, do IRSM, né? Os planos econômicos que impactaram nas ações, né? Nos saldos de fundos de garantia, assim como nos benefícios previdenciários. Então, eu venho ali prestando atenção em todo esse movimento. Na verdade, por ser consultora da IOB, até mesmo a Lei 8.213 de 91, eu também peguei, né? Então, assim, a minha história com a Previdência, gente, sabe, assim, você pode colocar 104 anos para a Maura, que é o que eu tenho de Previdência Social, porque eu venho vivendo isso tudo desde que eu entrei, né, na IOB, que foi lá em 92, 93. Então, quando eu entrei na IOB, ainda estava em processo de aceitação, né, a Lei 8.213 de 91, a Lei 8.212 de 91, como entender a regra de transição do artigo 142 da Lei de Benefício, que era a carência por conta da aposentadoria por idade. Então, assim, o que eu mais tenho no meu currículo é transição de legislação previdenciária. Chegou já a bater a mão na mesa, assim, quando chega o jornal, e aí você vê mudança na Previdência. Caramba, acabei de aprender isso, pô, mas já vai mudar. Não, eu não sei o que era pior, se era você chegar, falar assim, gente, não é possível, mudou de novo, ou então o cliente ligar no telefone fixo. Hoje é celular, hoje é toda essa modernidade. Mas lá atrás, o cliente, eu acabava de colocar o pé no escritório, o cliente já ligava. A senhora viu a matéria do jornal aqui agora? Falei, meu amigo, eu acabei de chegar no escritório. Então, aí o que eu comecei a fazer? O meu fluxo de chegar até o escritório, que na época era na Rua São Bento, era primeiro parar na banca de jornal e assim, nem sempre dava para comprar jornal, porque início de carreira, gente, eu já fui pobre, eu costumo de falar isso, eu já fui pobre, que a gente tinha dinheiro do jornal para comprar. Então, como eu já sabia que o cliente ia ligar, então eu ficava ali na banca do jornal, só correndo o olho ali nas notícias. Falei, nossa, aconteceu isso, ai meu Deus, e agora? Aí eu escolhia qual jornal eu ia comprar para poder chegar no escritório, porque com certeza o cliente ele iria ligar. Eu vi essa matéria aqui nesse jornal. Aí você vai explicar, não é bem assim, não é dessa forma, esse jornal está sendo um pouco sensacionalista, calma que vai dar tudo certo. Por isso que a gente vem trabalhando o planejamento previdenciário desde então, porque, por exemplo, quando a gente tinha aposentadoria por tempo de serviço, integral e proporcional, eu e a minha sócia, a gente já trabalhava com o cliente no sentido de trabalhe mais 6 meses que você vai pegar 100%, vamos trabalhar esse SB40, porque assim você vai aumentar o coeficiente do cálculo da sua aposentadoria. E tudo isso vem de jornal, né? Eram vários jornais sensacionalistas na época, colocavam umas letras garrafais, né? Ai, meu Deus, mudou. Eu ficava ali lendo, né, na capa do jornal, falei, bom, eu acho que vai acontecer isso. Chegava no escritório, quando o cliente ligava, assim, sim, não, mas realmente essa matéria tem sentido, não tem sentido, mas calma, vamos entender o seu caso concreto para ver de fato qual vai ser o impacto. E assim é até hoje, né, Danilo? Até hoje você deita com uma notícia, né, com uma previsão e no outro dia vem uma instrução normativa e muda tudo, vem uma portaria e muda tudo, né? Vem aí um julgamento, né, de impedido de vista num processo que a gente já achava que estava ganho e é assim que a gente vive. A vida do previdenciarista não é fácil, né? É talvez o ramo do direito que tem mais alteração. Eu creio. De longe, sim, assim. De longe, né? De longe, o que eu acompanho das outras áreas, a nossa é a que tem, né, o maior número de atos, de textos legais para você ler, né? Eu aprendi na IOB, né, nós tínhamos um produto que se chamava Textos Legais, era um boletim da capinha azul, então tudo quanto era ato, né, tudo quanto era texto de lei ali, em todos os formatos, estava dentro desse boletim, né, da capinha azul. Então, hoje, aí sempre a da área previdenciária, a nossa capinha azul, ela preenchia muito mais rápido que da área comercial, por exemplo. Quase não tinha nenhum ato legal, nenhum texto legal ali para ser publicado, e o previdenciário sempre teve tudo isso. No seu escritório hoje você atende só previdenciário ou também atende outras áreas? Eu só atendo previdência social. A minha sócia, ela atende o previdenciário e a área de família e sucessões. Então, também a gente presta assessoria em inventários, arrolamentos, né? Divórcio, a gente, né? Ela, no caso ali, ela ouve o cliente para ver se de fato é interessante para nós ou não. Mas eu só faço previdência social.
E o trabalhista, porque eu imagino que deve ter demanda trabalhista. Como você faz o previdenciário, deve ter procura, pelo menos trabalhista. Tem. Vocês não fazem, passam com A gente tem os nossos parceiros. parceiros. Sim. E aí faz aquela troca. Faz Ele aquela manda para você. troca, exato, né? Então a gente faz ali uma troca, o que é previdenciário você me manda e vice-versa, ou às vezes a gente precisa, né, fazer duas ações, né, ali paralelamente. Então a gente tem parceiros que são, né, ali de confiança, né, que tem uma linha de trabalho parecida com a do nosso escritório, que assim fica mais fácil a gente, né, andar ali junto. Eu, particularmente, eu fiz essa opção exatamente pelo volume de mudanças que você tem no previdenciário. Eu percebi que quando eu tinha que dividir a minha atenção com várias áreas, eu demorava mais, vamos colocar assim, para entregar aqui nesse divórcio, aqui nesse inventário, aqui no previdenciário. Então, eu combinei com a minha sócia, olha, eu só quero fazer agora a previdência social. Posso, né, meio que pedir para ela, eu posso fazer, porque eu entendi que fica mais fácil, a nossa prestação de serviço ela fica mais pontual, e assim a gente segue. Eu estava num evento ontem, Dr. Guilherme Cirilo, sabe quem é? Sei. Dr. Guilherme Cirilo, ele estava lá, né? E aí tinha uma advogada que ela falou sobre a área de família, que ela tinha feito, que acho que ela tinha ganho um dinheiro legal num processo de inventário, né? E aí ele usou o termo assim, Deus me livre, inventário eu não pego de jeito nenhum. E eu vou te falar uma coisa, assim, ó, no meu caso é mais ou menos o mesmo sentimento. Eu penso assim, ó, Deus me livre, inventário é uma coisa que eu não tenho habilidade, paciência, não sei. Realmente eu fugi, quando eu comecei uma hora, olha que interessante, eu peguei um inventário para fazer. E eu comecei a fazer, cara, eu devolvi o dinheiro para a mulher. Acho que o problema foi que eu cobrei pouco. Eu acho que esse foi o grande problema. Eu falei, cara, o problema que tá me dando aqui, eu devolvi o dinheiro para a mulher. Falei, ó, procura outro, eu não vou fazer. De lá para cá eu peguei trauma. Não, mas a gente pega. O meu trauma na família foi quando eu vi a minha sócia que ela ficou 6 horas com um cliente tratando ali de questões que envolviam separação e guarda e pensão alimentícia. Passava, eu fui no banheiro, eu voltei. Gente, eu saí para almoçar e eu voltei. Tava todo mundo lá naquela sala. Falei, Luciene do Amaral, pelo amor de Deus, o que aconteceu dentro dessa sala, minha filha? E aí ela, ai, Maura, mas família é assim mesmo. Então tá bom. Então tá. Aí depois, o que aconteceu? Como lá no passado a gente fazia várias áreas, então você fazia uma ação de guarda hoje, uma ação, né, divórcio acumulado ali com divisão de bens e guarda dos filhos. O autor não parava de ligar pra gente. Porque chegou o final de semana, olha, o pai não veio buscar a criança. Eu vou na delegacia ou eu faço o quê? Eu falo, não faz nada, fica em casa. Se ele não foi buscar, talvez é porque ele tá trabalhando, é porque ele não quer ver o filho hoje. Mas isso é um absurdo, não sei o que lá. Aí, hoje, dia 10. Aí, dia 10, 10h30 da noite, ligava. Olha, ele não depositou a pensão alimentícia hoje. Tudo bem, né? Mas, não, porque precisa fazer. Não, porque eu quero que entre com uma ação. Eu quero ver ele preso. E queria tanta coisa. Eu falava assim, meu Deus, não é isso que eu quero. De verdade. Então, se você fazia, por exemplo, uma ação de guarda, de pensão alimentícia, ela não acabava com a sentença do juiz. Aquilo ia se estendendo até a criança se tornar maior de idade. Eu falei, Luciene, pra mim, eu acho que não vai dar mais não, filha. Que eu não tenho a sua paciência, né? E eu não tenho o mesmo molejo que você tem de dar. Minha sócia, ela é uma grande ouvinte. Psicóloga. Nossa, eu falava, falei, Luciene, quanto você cobrou para fazer 6 horas dentro de uma sala? E é o que você colocou aqui, né? Talvez na área de família a gente até tem que ter um honorário compatível no mínimo com o mínimo que está na tabela e às vezes dependendo do seu cliente, ele não vai te pagar. E aí também não dá para você fazer menos do que aquilo, porque é uma ação que ela não termina com a sentença, ela vai se desdobrando para o resto da vida. E assim, me permita só fazer um comentário. Agora mesmo a minha sócia, ela comentou comigo que teve até mesmo a questão da guarda dos animais, né, ali, porque hoje em dia também tem esse afeto, né, ali ao seu cão, ao seu gato e até isso. Falei, Senhor, já era difícil você lidar com criança, imagina agora para falar do cachorro, do gato. Não, eu falei assim, realmente eu vou ficar só no previdenciário. E assim a gente está até hoje. O público, e assim, é interessante que o público, ele é mais ou menos, é que família tem de todos os tipos, mas o público previdenciário, ele também é um público de família, mais ou menos
em algum nível a mesma pessoa. Ela está te procurando agora para ver uma questão de aposentadoria, uma pensão por morte, mas é a mesma persona que também tem um divórcio, tem um problema de família e vai resolver. E aqui a emoção dela é muito grande, né? Sim. A questão emocional cega muito. Muito maior. E é transmitida e passada para o advogado, e gerir isso é talvez a coisa mais complicada. Eu penso que você administrar, por exemplo, a ansiedade do cliente que está esperando a aposentadoria dele sair. Você vai posicionando ele. Olha, pediu o PPP, vamos esperar o PPP chegar. O PPP chega, veio errado. Olha, vamos ter que pedir a retificação do PPP. Calma, olha, protocolamos, espera 90 dias. Olha, foi indeferido, vamos pensar na estratégia de trabalho que nós vamos utilizar. Recorre para o CRPS ou vai direto para a Justiça? Então, você vai administrando isso, né? É mais fácil do que você, por exemplo, ter que falar para essa mãezinha assim, olha, só resta aqui ter que entrar com uma ação de execução e talvez mandado de prisão é o melhor caminho, não é? Poxa vida, mas esse pai sendo preso, se ele já não paga a pensão estando em liberdade, preso ele vai pagar? Ele não vai pagar, e aí você vai administrando. Ele não veio buscar o filho, pelo amor de Deus, ele não é um safado. Calma, minha senhora, mas veja bem, talvez ele não foi porque ele não estava trabalhando, ele estava na gandaia porque eu vi aqui. E agora, então, com rede social, a mulherada sabe onde todos estão, você entendeu? Não, mas eu vi, ele estava lá em determinado bar, ele estava viajando, eu vi ele na praia, ele tá lá luxando no Guarujá. Eu falei, não dá. Então, administrar isso tudo é bem mais complicado. Inventário, a emoção também não está de lado, né? Porque no inventário você primeiro lida com o luto, né? E aí você tem que administrar o luto, e em algumas circunstâncias é só depois do falecimento que algumas pessoas se revelam. Não é tão bonzinho assim, eu quero a minha parte agora, você não vai usar deste carro, porque ele não é só seu, ele é meu também. Você fala, gente, então eu acho que ainda é mais fácil administrar as questões previdenciárias, Danilo, do que a de família e sucessões. Verdade, família e sucessões também tem essa questão dos conflitos, né? Porque quando é amigável ainda é mais tranquilo, né? Quando é consensual. Agora o litigioso ele é mais complicado. Agora você tocou numa coisa interessante, que realmente é mais fácil administrar o conflito e a ansiedade do nosso cliente previdenciário. Mas existe esse conflito, né? A gente tem uma sociedade muito, muito pobre de conteúdo, de informação. Ela é muito sofrida, muito massacrada por uma mídia que, como você colocou, é apelativa realmente, né? São pouquíssimos informados e educados, e isso acaba resvalando muito em nós, ou até sendo direcionado a nós. Ele fala assim, você não quer fazer o meu caso, você tem vários casos e não quer fazer o meu. Outro dia foi engraçado, Maura, e putz, foi assim, seria cômico se não fosse trágico. O cliente, ele falou assim, juro por Deus, ele falou assim, você sai na televisão, você fica aí exibindo um monte de processo, benefício concedido, e se o meu não for concedido, isso tem pouquinho tempo, se não for concedido até o mês que vem, eu vou denunciar pro Russomano, eu vou denunciar pro Celso Russomano. Cara, e aí eu fiquei vendo assim, o nível de compreensão dele da coisa e mais, o grito de socorro por trás. Sim. Porque no final das contas, o que era? Um grito de socorro dele. Cadê o meu? Cadê o meu? Cadê a minha? Cadê o meu? Eu também tô aqui. A gente está num nível de exposição tão grande, e aí tem esses dois lados, né? Para um tipo de cliente, minha advogada hoje, ela estava lá na Band. E eu vou contar sabe assim, um fato que para mim eu falei assim, meu Deus do céu. Eu pedi para detetizarem a minha casa este ano, e aí o pessoal chegou lá. E eu tô lá, né? Eu falei, olha, e assim, 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 assado. E de repente ele fez assim, ó. É a senhora que estava na Band essa semana? E assim, no meio da explicação do que ia acontecer, eu falei assim, sim, era eu mesmo. Rapaz, olha só onde nós viemos parar. Um falou pro outro. Então, assim, para eles, ali já surgiram demandas, né? Então, já levou o caso do pai, já levou o caso do irmão. Para eles funcionou assim, nossa, olha que bacana, olha onde nós estamos. Uhum. Mas para outro tipo de cliente, se eu postar no grupo, né, ali no status do nosso WhatsApp, que eu estou dando aula, ou que eu, né, de fato, dei entrevista para este ou para aquele veículo de comunicação, vem associado sabe quando responder? Oi, boa noite, e o meu processo? Tipo assim, você está andando, mas o meu processo está parado? Não está parado, porque a gente tem uma equipe, você tem um pessoal.
a quem você confia a toda aquela guarda daquele processo. E eu costumo dizer que quando alguém me vê no dia seguinte dando aula, pode ter a certeza que da meia-noite às 6 eu estava trabalhando para que tudo ficasse redondo e para que inclusive a equipe já soubesse o que responder caso aquele cliente então entrasse em contato. Então, hoje em dia, o que nós temos, Danilo? Que é algo que a gente não tinha na década de 90, né? Então, assim, o cliente, ele tem um acesso à nossa pessoa, porque nós estamos em vários lugares, graças a Deus, a gente tem essa possibilidade, mas isso para alguns é visto como muito bom. Olha, o meu advogado, ele concede entrevista, o meu advogado, ele escreve aqui para esse veículo de comunicação. Então, ele é muito bom. Então, o doutor Danilo é muito bom. Então, o Guilherme Radzevisso, a Maura Feliciano são pessoas muito boas, são profissionais muito bons. Mas para outros, eles vão olhar desta forma. Não sei não, só vive na mídia e o meu processo até agora não saiu. Agora, mas calma, até agora não saiu por quê? Porque está em fase de cumprimento, porque está no conselho de recurso, porque está conclusos com o juiz, porque está sobrestado, porque essa matéria está sendo discutida no STF. E isso eles não colocam, né, ali na avaliação de que está tudo bem. Ontem eu recebi no WhatsApp a seguinte mensagem. Doutora, minha esposa ela tem 60 anos de idade, nunca contribuiu com a Previdência e eu fui indicado porque a senhora consegue aposentar. Aí eu pensei assim, bom, eu consigo aposentar desde que tenha requisitos para tal. E vejam, 60 anos de idade, sem nunca ter contribuído, qual é o benefício que a gente entrega? Muito provável, dependendo da situação, um benefício assistencial. E olhe lá, porque não vai ser nem por idade, vai ser porque a pessoa tem alguma deficiência. E eu respondi no WhatsApp, falei, olha, se a história é como o senhor está colocando, a sua esposa ela não terá acesso à aposentadoria, porque ela até pode ter a idade, mas ela não tem contribuições e precisa ter contribuições. Não, doutora, e a conversa foi se estendendo que eu falei, Jesus... Não, doutora, a senhora não está entendendo, porque, inclusive, nós conhecemos 2 mulheres que elas estão aposentadas, igualzinho a minha esposa, elas também nunca pagaram previdência, elas estão aposentadas. Falei, olha, eu até acredito que essas 2 mulheres, elas existem, mas, assim, alguma coisa tem diferente na história delas em relação à sua esposa, porque não é compatível nunca ter contribuído sem e ter acesso a uma aposentadoria. Não, olha, doutora, eu só não vou na outra advogada que fez porque ela deixou de advogar. Eu pensei comigo, por que será que ela deixou de advogar, né? Pode ser porque aposentou também, né? Ou porque mudou de área. E aí você já fica com o pé atrás, você fala assim, eu já vi tanta história parecida com essa que deu errado. Falei, olha, seu fulano, se o senhor quiser, a gente até agenda horário para atender a sua esposa, mas o fato é, 60 anos sem nunca ter contribuído, não vai se aposentar. Muito obrigada, eu pensei que a senhora era boa. E eu falei, quer dizer... Não tem o requisito, não tem os requisitos necessários e o nosso profissionalismo que é colocado em xeque-mate. Assim, se eu não entrego o que aquela pessoa está buscando, eu é que não sou boa. Então, isso tudo, Danilo, traz assim uma certa, às vezes, né, até um certo desânimo. Você fala, poxa vida, eu estudo tanto, eu me dedico tanto, não é? E a pessoa, aí quando você fala aquilo que o outro não quer ouvir, é você que não é bom. Né? Não é o outro que eventualmente tenha trabalhado e nem há uma compreensão assim, então a legislação mudou? Mudou. Então não é mais assim? Não é mais assim. Até hoje eu recebo ligações de clientes que querem se aposentar proporcional. Doutor, eu já estou com 30 anos de tempo de serviço, e a expressão ainda é essa. Estou com 30 anos de tempo de serviço e eu já posso me aposentar, não posso? Não pode. Posso sim, meu pai se aposentou desse jeito. Seu pai se aposentou quando? Em 1990. Não, mas lá atrás era assim. Hoje não é mais. Daí você vê que esse cliente, ele some. E ele some por quê? Porque ele vai buscar um outro que, sei lá, como que vai ter resposta ali para aquele caso. O que você falou é um sentimento que eu compartilho, da frustração. Adoro defender o trabalhador, seja na área trabalhista, previdenciária. Eu adoro atender o cliente, conversar, explicar, pegar uma pessoa que não sabe uma situação e você mostrar. Eu me esforço a transformar tudo que eu aprendi de uma forma simples para que uma pessoa simples compreenda. Mas é triste e duro quando a gente lidar com uma situação como essa, de não percepção do quanto a gente se dedica, ao ponto de, em algumas situações, com alguns clientes, eu já ter que ter dito,
O senhor tem noção que eu deixo a minha família em casa e venho aqui para defender o senhor, defender o seu interesse, para o meu tempo, para vir te defender, para você dar um choque de realidade sem a pessoa falar, caramba, não, desculpa, cara, desculpa, eu realmente eu tô exagerando aqui com você, porque isso é triste pra gente. Eu acho que a parte que mais dói pro advogado previdenciarista é realmente não ser reconhecido com o esforço que nós temos, Sim. né? No esforço que nós temos. Você tem alguma estratégia de gestão? Porque, assim, é um conflito ou um problema, uma problemática que acontece com frequência. E ela exige da gente a gestão disso, né? Porque a gente precisa de clientes, precisa que ele continue indicando, e esse tipo de sentimento, ele conflita diretamente com o nosso interesse. Você tem alguma estratégia para isso? Ai, Danilo, eu vou experimentando estratégia todos os dias, né? Assim, você avalia quem é o cliente, como ele veio parar no seu escritório, e geralmente a nossa advocacia é uma advocacia de indicação, né? 100% dos clientes, 98% dos clientes que chegam ao escritório são clientes que eles são indicados, que como você falou, você fez o divórcio, né, de alguém daquela família, você cuidou do inventário, então sempre há uma indicação. Eu procuro medir muito, colocar na balança tudo isso. Quem é esse cliente? Como que ele chegou até o escritório? Deixa eu olhar, né, a situação com o olhar dele. Tudo bem, né? Ele realmente está sem benefício previdenciário. E o que eu posso fazer? Mas assim, eu jogo muito na realidade. Olha, não tenho o que fazer. E um problema, vamos colocar assim, que eu tenho é que eu gosto muito de militar no administrativo. Então, protocolo, concessão, ok, indeferimento, eu sempre recorro para o Conselho de Recurso da Previdência Social e eu acredito bastante na via recursal administrativa. E aí você fala para o cliente assim, olha, eu protocolei o recurso, então a gente vai ter que aguardar. Ele vai sair do INSS, ele vai ser distribuído no conselho, vai ser distribuído para uma junta, da junta vai para um conselheiro, foi julgado pela junta, teremos talvez ali uma outra alternativa de recurso que é da Câmara. E isso para eles não é bom. Processo bom para eles é o processo que foi distribuído para o juiz. Porque daí você apresenta um número de processo, aí você tem aquele print para estar passando para eles ali periodicamente. Está na conclusão, tem contestação in essência, tem aquilo. Isso para mim é um problema a mais para administrar, porque aí você precisa falar para o cliente o seguinte, olha, este tema, o CRPS, ele está melhor do que o Poder Judiciário, então eu vou manter aqui, só que aqui não tem número de processo. Então, eu já explico, aqui não tem número de processo. Você vai consultar dessa forma. O tempo de espera está de 1, está de 2 anos. Mas a gente vai ter que esperar tudo isso? Olha, às vezes você tem que esperar até mais no Poder Judiciário, que é o caso, por exemplo, do que a gente vem acompanhando dos vigilantes, que o processo está sobrestado. Então, aí me procuram. A senhora dá entrada? Dou. Então, mas olha, doutora, foi indeferido, vamos entrar com a ação? Olha, não adianta entrar com a ação, está sobrestado. Mas o quê? Mas por quê? Mas o do meu amigo já saiu. Meu senhor, o do seu amigo, certamente era outra situação, não sei o que lá. Então, eu vou, para administrar tudo isso, Danilo, então assim, eu jogo às claras. E recentemente aconteceu isso no escritório. Olha, eu tô pensando em mudar de escritório, porque não sei lá, o que você acha? Olha, eu acho assim. Aí eu imprimi tudo, olha, o seu processo foi feito isso, então a gente já recorreu, e é um processo que a gente já teve um acórdão, né, no conselho deferido muito bom, que já reconheceu aquilo que eu já buscava. Falei, se você trocar de escritório, se você for para o Poder Judiciário, que é o que na verdade você quer, os seus atrasados vão ser pagos na forma de precatório. O precatório, ele está assim, o precatório, ele está assado. Eu fui abrindo um monte de planilha para ele. Tudo sendo mantido aqui, você vai receber isso aqui em tanto tempo. Mas se você quiser ir para outro, não tem problema. Como você assinou um contrato de prestação comigo, você vai me pagar até aqui, que eu já trabalhei para você, eu não vou abrir mão do meu honorário. Então, você vai me pagar, depois você vai para o outro. Aí você vai ter que pagar para o outro. Eu vou ter que pagar para o outro. Vai, meu querido, porque todo mundo trabalha e todo mundo que trabalha quer receber. Então, quando a gente vai abrindo todas essas planilhas, o pessoal fala assim, deixa com a senhora mesmo. Então, assim, a minha gestão é uma gestão, assim, de um ataque psicológico, você entendeu? Você quer mudar? Você muda, mas você vai pagar para mim, porque eu vou receber pelo que eu trabalhei. E a gente trabalha muito no administrativo, Danilo, sabe? Você trabalha no sentido de você faz o planejamento previdenciário, você monta aquele processo administrativo, você pede PPP, você corrige PPP, você monta ali a sua petição, você acompanha, aí você estuda qual é a melhor estratégia no indeferimento.
E a gente trabalha demais, não que os outros não trabalhem, mas assim, eu trabalho muito, você trabalha muito, então eu vou ser remunerada para tanto. Então a minha estratégia geralmente é essa. Você quer mudar? Tudo bem, você vai me pagar. Você quer esperar? Só que lá na frente os seus 200 mil vai ser pago em forma de precatório. E aí assim, fazendo uma conta rápida, se tudo der certo, você só vai receber em 2027, 2028. Nossa, doutora, aí é muito tempo, não é? Eu também acho. Então é melhor ficar aqui mesmo. Você não acha? Mas vai para casa, pensa, né? Chame a sua esposa, converse com a sua esposa, converse com os seus filhos, depois você volta. Não, doutora, deixa eu já resolver, vai ficar aqui mesmo. Então, tá bom, né? Você falou da questão dos processos administrativos e eu já vi você defendendo bastante essa ideia, né, da importância e realmente o processo administrativo, sobretudo em algumas matérias, ele não é só um caminho mais viável, mas ele é estrategicamente mais interessante. Mas a gente tem o problema da demora no administrativo, embora também tenha no judicial. O administrativo ele tem, em alguns casos, demorado, ele foge um pouquinho do nosso controle em termos de é como você falou, no processo eu consigo ver andamento por andamento, né? Sim. No administrativo isso fica um pouco mais perdido, mais solto ali, não tem tanto essa segurança. Muito mandado de segurança, você tem trabalhado, você não tem feito mandado de segurança. Como é que tem sido sua estratégia nesse ponto em relação ao tempo para tentar talvez trazer celeridade para esses processos? A gente vai usando ali o caminho enquanto está no INSS, eu faço o guichê virtual para acelerar a remessa para o Conselho de Recurso, e ali eu vou acompanhando a distribuição para a junta, e você vai passando e-mail, você vai entrando em contato com o conselheiro, você reclama na ouvidoria do próprio Conselho de Recurso da Previdência Social, eu vou usando esses caminhos. Às vezes, Danilo, como você colocou, é estratégia você recorrer para o Conselho de Recurso, porque você também quer fugir do limite de alçada do GEF, aquela matéria ela não é boa. Então, eu também falo para o meu cliente, eu vou recorrer até o limite de alçada ultrapassar 60 salários mínimos. Então, a gente vai monitorando tudo isso até que efetivamente você, né, consegue chegar no resultado que você buscou. Todos os processos que a gente tem no escritório em andamento dentro do Conselho de Recurso, a gente tem um tempo de espera de 2, 3 anos, o que, na minha concepção, em se tratando de benefício de aposentadoria, é um tempo razoável. É também o tempo do Poder Judiciário. Com algumas exceções, um processo no Judiciário, ele termina com 1 ano e meio, não é, Danilo? Termina a fase inicial, que depois vem a fase de cumprimento de sentença. E aí, no cumprimento de sentença, às vezes, se arrasta muito mais do que foi a fase inicial. E daí vem o cumprimento de sentença, você não concorda, vai para ir para cálculo, é homologado, tenho que agravar. E aí, você também vai subindo do nível ali de complexidade. Eu vejo que, no final das contas, o tempo de espera no Conselho de Recursos e no Judiciário é quase que o mesmo, com a diferença de quando da liberação dos atrasados, aqui no administrativo eu recebo de uma vez, e no judicial, se passou de 60 salários mínimos, é aquela correria, aquela atenção que você precisa ter para exatamente entrar no precatório daquele ano, que só vai ser pago daqui 2 anos. Então, né, eu vou administrando desta forma, mas assim... impetrar mandado de segurança, eu não tenho essa cultura. Até porque você impetra mandado de segurança para vir aquela conclusão. Aí depois você tem que entrar com uma ação para pagamento dos atrasados. Então, né, não vejo assim muita efetividade. Eu acho, né, assim, se eu tiver que entrar com uma ação, então é com uma ação logo para que aquele benefício ele seja concedido. Excelência, já passou do prazo que está aqui estabelecido, a matéria é essa, então já ultrapassado o prazo aqui do processo administrativo, então, por gentileza, o senhor que aprecie agora esta causa aqui. Faço dessa forma. Maravilha. Para a gente trazer aqui algo tátil, factível para quem está nos assistindo aí, sobretudo que você tem bastante experiência, você lembra de alguns casos, assim, algumas matérias específicas que são mais interessantes trabalhar na junta de recurso, que talvez, aliás, seria até muito mais uma sugestão mesmo de se discutir na via administrativa? Recolhimento com código errado, né? Quando o servidor ele não reconhece ali na sua análise para você converter, então, e validar contribuições, é uma situação. Algumas matérias que envolvem atividade especial,
o Conselho de Recurso acaba reconhecendo que é exatamente um caso que eu tenho desse que está em andamento, que já está lá chegando nos R$250 mil de atrasado. Então, eu procuro olhar bem ali qual é a demanda específica, aí eu vou nos enunciados do Conselho de Recurso atualizados, né? Bom, então essa matéria aqui, ela é legal, não preciso recorrer. A questão do benefício por incapacidade, como ser contado como tempo de contribuição, que às vezes passa, né, ali e ninguém percebeu aquela situação. Revisão administrativa, a gente tem tido êxito nas revisões administrativas, Danilo. Então, você tem a concessão de um benefício, olha, servidor, aqui tem benefício por incapacidade concedido e vocês não observaram o salário de benefício na composição do período básico de cálculo, que acaba, então, realmente sendo revisado. Então, a revisão administrativa é algo que eu faço tudo no administrativo e a matéria em si para uma ação judicial, então a gente vai buscando ali o que realmente está valendo para aquele momento, né? Então, por exemplo, a gente tinha lá do vigilante, que era muito bom, o enunciado número 14, com ou sem arma de fogo. Vamos para o Conselho de Recurso. Ah, não é mais bom. Então, vamos agora, né, para onde? Vamos para o Poder Judiciário. Vamos, né, fazer aqui, vai passar dos 60 salários mínimos, porque se chegar no STJ, a gente já sabe qual é o entendimento. Então, você vai estudando matéria por matéria. Legal, bacana, muito bom. Tem algum benefício específico que você trabalha mais? É mais aposentadoria? Mais aposentadorias, né? Tempo especial, tempo de Tanto contribuição. faz, tempo especial ou aposentadoria por tempo de contribuição. O carro-chefe do escritório hoje é o planejamento previdenciário e ele, então, acaba nos abrindo as portas para os protocolos de aposentadorias e aposentadoria de um modo geral, por idade, por tempo especial. Legal, bacana. A gente está com um formato, Maura, diferente, como eu havia te dito, né? E agora a gente tem alguns convidados aqui nos acompanhando e temos o privilégio aqui de ter um cara incrível para poder fazer uma pergunta aqui, Dr. Guilherme Radzevic. Dr. Guilherme, fica à vontade, por favor. Olá, considerando que você foi uma das primeiras pessoas que trouxeram a palavra patrimônio para dentro de uma análise de CNIS, qual é a sua consideração hoje para o planejamento previdenciário na vida do segurado? Muito bem, a pergunta do Dr. Guilherme Radzevic é uma pergunta interessante e ele traz aqui alguns elementos que nós vamos fracionar. Primeiro, patrimônio previdenciário, né? E esta expressão patrimônio previdenciário, ela vem do conceito de planejamento previdenciário, que é estudar o patrimônio previdenciário do segurado. E o que tem dentro do patrimônio do segurado? Tem carência, tempo de contribuição, análise do ambiente de trabalho, entre outras questões. Aí o Dr. Guilherme, ele traz aqui a expressão CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, um cadastro que todos nós, né, que somos trabalhadores, que somos contribuintes da Previdência Social, temos junto à Previdência Social. Então, a minha vida previdenciária está toda lançada neste cadastro. E aí, o que o Guilherme nos pergunta aqui? Qual é a importância do planejamento? Quando o cliente ele nos dá a oportunidade de trabalhar o planejamento previdenciário, de estudar o patrimônio previdenciário dele, fica mais fácil a gente montar a nossa estratégia de trabalho, seja para um protocolo imediato, seja para um protocolo daqui 2, 3 anos, daqui 10 anos. Fica mais fácil a gente proceder a ajustes dentro deste cadastro para quando chegar o momento certo de protocolar um benefício ou até mesmo diante de um benefício de risco, a vida previdenciária dessa pessoa já está toda arrumada. Então, no CNIS, atualmente, Danilo, o que nós temos, inclusive? Os indicadores, aqueles pisca-alerta ali naquele cadastro, dizendo assim, olha, aqui tem recolhimento feito fora do prazo, olha, esse vínculo foi lançado aqui no sistema fora da data prevista na legislação. Então, o planejamento previdenciário, ele dá ao profissional a oportunidade de você conhecer, além de quem é o seu cliente, conhecer ali todo o patrimônio previdenciário, o que você pode fazer para arrumar aquela situação, para quando precisar ou para quando, né, preencher os requisitos ali, o benefício ele já é quase que entregue. E isso justifica, inclusive, alguns comentários que a gente vê nas redes sociais. E eu até comentava o seguinte, hoje, nas redes sociais, a gente mostra o que a gente quer. Aí eu mostro que hoje, gente, eu tô de cabelo escovado, de unhas feitas, você entendeu? Eu tô aqui muito bela.
Você já me viu de manhã acordando? Eu vou te mandar uma foto. É outra mulher. É um cabelo todo espandungado, um negócio. Eu falo assim, pai do céu, quem é esta mulher? Na rede social, a mesma coisa a gente faz com a nossa vida previdenciária. Mais um benefício concedido em 5 minutos. Bom, eu imagino que aquele benefício concedido em 5 minutos, quero eu acreditar que foi feito o planejamento previdenciário. Quando a gente levou para aquela concessão, para aquela análise, já estava tudo certinho. Nós tivemos uma pensão por morte essa semana de uma dependente viúva que saiu em um dia. E eu, particularmente, achava que ia demorar um pouco mais, porque foi uma pensão de uma companheira que teve que fazer prova de união estável, teve que fazer prova com toda uma documentação que era relativamente precária, porque ela não tinha de muito tempo anterior ao óbito. E aí a gente faz toda uma instrução, pega esse documento, pega aqui, colhe assinatura, colhe declaração de amigos que conhecem ali a situação. Então vejam, uma expectativa que eu mesma já tinha criado que ia demorar muito mais, com um dia de análise ele foi concedido essa pensão por morte. Então, isso é fruto do planejamento previdenciário que o Guilherme aqui bem nos trouxe aqui, como que a gente trabalha, o que é. Quando você tem a oportunidade, você trabalha toda a documentação, todo o patrimônio previdenciário. Quem era o falecido? Era um contribuinte individual. As contribuições dele estavam em dia? Estavam. Ele era segurado da Previdência Social? Sim. Ele teve benefício? Não. Então, você vai montando esse quebra-cabeça e fala assim, Previdência está aqui. O falecido tinha qualidade, tem carência, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Do outro lado, ela é dependente, ela tem certidão, ela tem. Pronto, aí vem essas concessões de 5 minutos. Só que, em regra, não é todo dia, não são todos os nossos benefícios, são concedidos em 5 minutos. Então, assim, na rede social, quando eu vejo lá, eu vibro com aquela vitória, é óbvio, né? Porque eu sou ali, amiga de todo mundo. Que legal, 5 minutos o Danilo postou aqui que saiu o benefício dele. Parabéns, Danilo. Agora, o que ele fez para isso? Certamente ele fez planejamento previdenciário, certamente ele sabe que caminho percorrer para, então, entregar um benefício o mais redondo possível. Eu me lembro de alguns anos, inclusive muito antes da pandemia, sem essa questão de online e etc e tal, a nossa cliente ela veio para o escritório, ela requereu o benefício e ele não foi concedido porque por poucos meses ela não alcançou 180 contribuições, era um benefício aposentadoria por idade. E aí você senta para fazer uma análise, fazer um planejamento de viabilidade. É ação judicial, é entrar com um novo benefício, é recurso, o que é? Senhora fulana, de fato, o INSS aqui está certo, a senhora não completou 180 meses. Então, deixa eu cuidar aqui que no momento certo a gente protocola. Protocolei e com algumas semanas veio um indeferimento e veio menos, uma apuração na contagem da carência menor do que era o primeiro. Falei, gente, então eu tô doida? Pera lá. Aí eu sentei com muita calma, estudei tudo. E como as agências estavam com as portas abertas e você podia sentar, inclusive, com o servidor que fez aquela análise, eu pedi para chamar o senhor Ney, que era um servidor da agência Aricanduva. Senhor Ney, tudo bem com o senhor? Tudo, doutora Maura. E a senhora, tudo bom também? Senhor Ney, olha, eu vim aqui porque eu acho o seguinte, eu acho que eu não estou conseguindo fazer a contagem certa. Olha só, o senhor analisou um processo que tinha, por exemplo, 163 contribuições. Eu completei as 180. Na análise do senhor só tem 140. Será que eu errei muito assim de um protocolo para o outro? Ai, doutora, será? Ali mesmo na hora a gente checou e, de fato, passou alguma coisa ali pelo senhor Ney que... não, doutora, pelo amor de Deus, vamos aqui corrigir isso aqui agora. Então, veja que quando você tem certeza do que você está fazendo, quando você analisou muito bem o patrimônio do seu segurado, do seu cliente, então até esse tete a tete, se tiver que acontecer presencial ou no online, você vai conseguir resolver. Por isso, da bela colocação ali do nosso telespectador aqui de auditório, para falar de planejamento previdenciário, de patrimônio previdenciário. Você me lembrou de um caso, o cliente me procurou uma vez, ele tinha aproximadamente 33 anos e meio de trabalho. Esse foi o indeferimento do pedido de aposentadoria dele, constava 33 anos e meio. Passado-se 1 ano e meio depois, ele contribuindo com o INSS, demos entrada, acho que tinha 32. Ele me procurou, eu dei entrada e tinha menos tempo do que aquele tempo que quando ele deu entrada 1 ano e meio atrás. Aí, aquele olhar para mim, sabe, de caramba, você conseguiu diminuir o meu tempo.
E realmente você fica sem explicação, né? Você fala, gente, tem coisas que é só na Previdência que acontece. Não é possível. Aposentou depois, esse cliente, conseguimos resolver, mas a gente passa por umas dessas, assim, que é complicado mesmo, né? Passa, você fala assim, gente, eu acho que eu desaprendi, né, de um protocolo para o outro. E a tendência, pelo menos no nosso escritório, é a gente olhar para a gente mesmo. Nossa, será que eu errei desse jeito, né? Pera lá, vamos rever novamente. E se tiver que rever junto com a sócia ou com o próprio servidor, hoje em dia não mais, né? Mas a gente vem de uma época em que era possível você sentar com o servidor analista e entender o porquê que ali não foi concedido, por que eles não tiveram olhar para aquela situação. No escritório nós já tivemos várias situações em que sentar com o servidor foi revista alguma coisa ali na hora. Pode até ser que eu não voltei com o deferimento para o escritório. Ah, Mauro, olha, tá, tudo bem, então eu vou validar esse tempo rural aqui, de fato eu não tinha prestado atenção. Já era um ponto a mais para mim, quer dizer, que eu não estava tão errada desse jeito. Mas hoje em dia infelizmente, a gente já não tem mais esse acesso. Mas é por isso que é importante o planejamento previdenciário, porque assim eu conheço do patrimônio e aí eu vou ter propriedade para defender cada requisito do patrimônio. Não, aqui ele tem carência sim, olha isso, olha aqui, olha ali, olha acolá. Não, essa RMI ela está errada porque você não considerou esse salário, você não observou aqui e a gente então vai trabalhando, vai convencendo melhor. E aí então é onde a gente tem uma concessão mais rápida, uma revisão, né, um recurso, né, provido, ou uma ação judicial que de fato fica ali reconhecido que não, o INSS realmente ele errou aqui. Então as nossas vitórias elas são melhores quando você trabalha no planejamento previdenciário. Estou diante de uma das maiores autoridades em planejamento previdenciário e eu preciso, aqui para o Prevcast, aliás, até para fazer os recortes, depois de bombar esses recortes, eu queria que você entregasse para a gente aqui umas 2 pepitas de ouro sobre aspectos práticos que o advogado deve observar no planejamento. Sabe que o advogado hoje, sobretudo você dando aula, você sabe que a galera quer aquela cereja do bolo, eles querem aquele pulo do gato. Então, o que a gente teria no planejamento previdenciário, Mauro, que você poderia compartilhar com o pessoal, que é realmente algo prático e fundamental que diferencia, talvez, para o advogado? Teria alguma coisa que você se recorda nesse sentido? Tem sim. É ele interpretar bem o CNIS. Né? Hoje eu vejo... Tem 2 pontos importantes no planejamento previdenciário. O primeiro deles é você saber quem é o seu cliente e em qual lugar ele quer chegar. E aqui, Danilo, você já deve ter sido questionado. Doutora, eu quero dar entrada na minha aposentadoria, só que assim, eu sempre paguei salário mínimo e quero receber o teto previdenciário. Aí você fala assim, mas nem por milagre você não vai chegar nessa conta. Mas tudo bem, eu já entendi o que ele quer. Pode até ser que ele não chegue no teto previdenciário, mas talvez eu consiga enxergar no CNIS uma possibilidade de melhorar a renda, né, de melhorar o salário de contribuição, que por fim vai melhorar a renda mensal inicial. Então, primeiro ponto, o que ele quer com o planejamento previdenciário? Ele quer se aposentar já, ele quer se aposentar bem, ele quer ter o melhor retorno daquilo que ele pagou para a Previdência Social. E aí o segundo ponto é analisar muito bem o CNIS. Porque o que acontece? O CNIS, ele revela quem é o meu cliente. Se ele é individual, se ele é facultativo, se ele é segurado especial, se ele é empregado, se ele é um contribuinte individual que prestou serviço para a pessoa jurídica, se ele é um individual que prestou serviço para a pessoa física. E a partir de cada desdobramento desse, você já vai eliminando algumas hipóteses. Ah, essa pessoa aqui, ela sempre pagou sobre salário mínimo, está faltando 1 ano para ela se aposentar. Ela não vai evoluir na renda, nem adianta pagar. Ou então, como chega no escritório, na mente do segurado, faltando 3 anos para ele se aposentar, aí ele vem no nosso escritório e fala assim, doutora, a partir de agora eu vou começar a contribuir pelo teto, porque eu sei que quando eu pago os 3 últimos anos pelo teto, eu vou me aposentar pelo máximo. Quem te falou isso? Não, meu pai se aposentou assim. Então seu pai se aposentou antes de 95, antes de 98. E aí você vem, não, isso aqui não existe mais. E aí, então, você vai trabalhando tudo isso. E na análise do CNIS, eu já vou eliminando e já vou ali desmistificando para aquela pessoa. Não, você não vai conseguir. Nossa, você pagou tudo de uma vez só, então você só tem 1 mês de carência. Então, você ainda vai ter que trabalhar muito para alcançar a carência mínima necessária.
Então, eu preciso ter esses dois pontos ali colocados na mesa. Quem é o meu cliente? E depois eu vou analisar o CNIS. Não, eu sempre paguei Previdência Social pelo teto. Flora, não é o que está aqui no seu cadastro. Então, vamos descobrir onde estão essas contribuições previdenciárias. Talvez elas migraram para um NIT que não é o do nosso cliente. Talvez migrou para um NIT inexistente. Não, deixa eu ver. Ah, você prestou serviço para a pessoa jurídica? Ufa, ainda bem. Vamos então arrumar a casa. Então, são esses dois pontos que a gente precisa colocar na mesa para então você poder entregar um planejamento compatível com o que o cliente quer, né? E o terceiro ponto é a gente conhecer as entrelinhas do patrimônio previdenciário, porque, por exemplo, o tempo de contribuição, ele é de data a data? É de data a data, mas de novembro de 2019 para cá, não é mais só de data a data. Eu preciso olhar o salário de contribuição, seria de no mínimo um salário mínimo, para que aquele mês seja validado. Ah, mas eu sei que eu posso pagar tudo de uma vez só que vai ser validado. Sim, vai até ser validado como tempo de contribuição, mas você precisa ter carência. Recolhimento em atraso, conta para carência? Não conta. Ah, e o tempo rural. Essa semana eu vi em algum grupo de WhatsApp uma discussão do tempo de trabalho do menor de 12 anos de idade. Aquela discussão foi crescendo no grupo. Não, mas pode, mais isso, mais aquilo. Ah, mas o que você tem de prova? Eu não tenho nada de prova. Então não vai evoluir. Então tudo isso a gente coloca, né? A gente fatia ali o planejamento previdenciário dessa forma, mas primeiro de tudo, quem é você e o que você quer da Previdência Social? Eu quero me aposentar pelo teto. Pode ser que a gente consiga, porque eu sou milagreira? Não, porque o patrimônio previdenciário dele permite que eu chegue realmente nesta possibilidade de entrega de benefícios pelo teto, né? E por aí vem outros desdobramentos, né? Boa, muito bom, muito bom. De maneira agora antagônica, contrária a isso, a gente pensou então naquilo que, na pepita de ouro, né? Tem, você dando aula, eu imagino que você deve ser indagado em algumas situações que a pessoa fala, mas eu faço assim. Você fala, não, pelo amor de Deus, não faz assim, para com isso agora. Tem alguma coisa nesse sentido que você percebe que o pessoal está cometendo, talvez erros, falhas graves, exemplos que eventualmente você já viu? Tem. Para mim, o maior erro que se comete é fazer planejamento previdenciário de graça. O que eu vejo muito, né? E eu sou muito questionada nas aulas. Professora, quanto que você cobra para fazer um planejamento previdenciário? Aí eu faço igual José Antônio Savares, depende. Depende do quê? Depende quem é o meu cliente, depende qual é o poder, né, financeiro dele, e por isso primeiro eu olho o CNIS do cliente. Depende do que esse cliente ele deseja com o resultado desse planejamento previdenciário. No nosso escritório, tudo é planejamento previdenciário. A entrega da contagem do tempo de contribuição, a avaliação dos requisitos para concessão de benefício, qual é a primeira regra da transição que vai ser alcançado, se aqui é melhor recorrer administrativamente ou entrar com ação, tudo é planejamento previdenciário. E tudo me remete ao quê? A estudar o patrimônio previdenciário do segurado. E às vezes eu não posso me contentar somente com a leitura do CNIS. Eu tenho que abrir um processo indeferido, um processo de concessão. Eu tenho que, junto com aquele processo de concessão, enxergar num anexo de 200 folhas por que aquela sentença trabalhista não foi reconhecida. E aí eu vejo que os meus colegas, eles não cobram para fazer o planejamento previdenciário. Não, mas lá na frente sou eu que vou dar entrada na aposentadoria dele. Quem falou que lá na frente você vai dar entrada na aposentadoria? Pode ser que quando você entregar tudo bonitinho para ele, ele ponha aquele estudo debaixo do braço e diga o seguinte, agora eu vou sozinho. Não precisam de atravessadores, não é assim que a Previdência nos enxerga, intermediador, atravessador. Não precisa da gente, então o segurado, ele também tem essa ideia na mente dele, eu não preciso da Maura, eu não preciso do Danilo. O Danilo já entregou aqui para mim, eu vou me aposentar no dia 29 de março de 2025. Aí ele vai no dia 29 de março de 2025 dar entrada. Aí você fica torcendo para não sair. Por quê? Porque daí ele vai ter que voltar no sexto. Doutor, eu dei entrada e não saiu. Poxa, mas eu falei para o senhor que precisava fazer complementação de contribuições previdenciárias. Eu te falei que o senhor precisava, né, fazer uma retificação no CNIS ou no PPP. Então, o maior erro que eu vejo atualmente que os meus colegas fazem é não estabelecer um contrato de honorário compatível
com aquele serviço que você vai entregar. E a gente entrega muito num planejamento. Você faz todo um desdobramento do patrimônio previdenciário que não pode ali ser entregue de graça para ninguém, né? Então, eu tenho que fracionar. Na pior das hipóteses, então, eu vou converter aquele planejamento numa entrega de uma análise com consulta de documentos. Eu vou estabelecer os parâmetros mínimos que a gente tem na tabela de honorário do nosso estado, seja de São Paulo, do Rio, seja lá de onde o colega estiver. Então, para mim, Danilo, o maior erro que o colega comete é ele não valorizar o trabalho de planejamento que ele realiza. Todos realizam planejamento previdenciário, alguns com algumas, né, faltando assim alguns ajustes, né, entender um pouquinho mais que a carência, né, que a contribuição em atraso nem sempre vai ser contabilizado. Aí são ajustes técnicos que o estudo vai proporcionar aquela correção. Agora, o maior erro é trabalhar e não estabelecer honorário. Interessantíssimo. E isso remete a uma pergunta que eu costumo fazer aqui para as pessoas que falam de planejamento previdenciário, é a objeção, ou como enfrentar a objeção, e isso existe com certa frequência, porque eu acho que o nosso público ele não está muito bem acostumado a entender que o planejamento previdenciário é importante. E a gente tem que vencer essa objeção para mostrar para ele que aquilo para ele é importante, é valioso. Na verdade, não é nem custo, é investimento. Em algumas situações, ele realmente vai economizar, seja recebendo um benefício maior, seja deixando de pagar o INSS quando é necessário. Você se depara com essa situação, essa resistência do cliente muitas vezes, e tem que ter um processo persuasivo ali para convencer ele. Você tem alguma estratégia específica, uma forma de demonstrar para ele a importância? Sim. No escritório, Danilo, a gente sempre faz ali um prévio atendimento, né? Então, o João foi indicado para a doutora Maura através do Danilo, tá? Então já sei quem é o Danilo, então já sei que tipo de serviço que eu prestei para o Danilo, então tá. Olá, o que o senhor deseja? Olha, eu quero saber quando é que eu vou me aposentar. Eu estou pagando pelo mínimo, eu quero melhorar a minha renda. Eu tenho uma MEI aberta, mas agora eu quero aumentar o meu salário de contribuição. A nossa expertise de 1 ano, 10 anos, 30 anos, seja lá quando for, já faz com que você pense o seguinte: poxa vida, aqui eu vou ter que mexer no regime jurídico da empresa dele, eu vou ter que tirar ele do MEI, passar ele para um Simples Nacional, aumentar o Prolabore, só que aumentar o Prolabore também vai fazer com que ele caia numa alíquota de imposto de renda, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente vai ouvindo e você já vai formando ali, né? Esse planejamento vai ter um custo no mínimo da tabela do meu estado. E aí, no escritório, a gente apresenta o nosso valor de honorário de investimento para fazer o planejamento. Nossa, doutora, mas é muito caro? Não, não é caro. Eu falo assim, não é caro, porque eu vou te entregar essa lista aqui de tudo isso que vai te acompanhar na sua carreira previdenciária. Eu vou analisar o seu CNIS, se tiver correção para fazer, a gente vai ter que estudar um PPP que você já tem. E aí, então você vai, as pessoas, elas gostam de enxergar o que é que ela vai, entre aspas, comprar de você. Eu não vou fazer a contagem do tempo de serviço. E esses dias nós fomos abordar. Doutora, dá para a senhora dar uma conferida aqui na simulação do INSS? Porque eu acho que está errado. Falei, não, eu não confiro a simulação do INSS, porque geralmente ela está errada. Eu posso te apresentar um planejamento previdenciário que consiste, eu vou ler o seu CNIS, a sua carteira, a sua GPS, isso, aquilo, aquele outro. E aí, assim, a primeira folha da nossa proposta de trabalho tem 10 itens, que a pessoa, quando ela termina de ler tudo aquilo, ela fala assim, poxa, mas até a simulação futura ela também vai entregar para mim, ela vai inclusive apontar o que está errado na minha documentação. Eu quero. Então, geralmente é isso que a gente mostra o que a gente vai entregar para o cliente. Doutora, mas eu não preciso disso tudo, não. Ótimo. Então, se você não precisa disso tudo, então eu vou tirar isso. Eu falo, não tem problema. Então, a gente vai transferir o planejamento previdenciário completo para um planejamento previdenciário documental. Eu só vou analisar o seu documento. Eu vou te dizer se o seu CNIS ele está correto com a sua documentação e quanto tempo você tem pela sua história de previdência social. E no final você fala, olha, o seu CNIS precisa de ajuste, porque está faltando, isso está errado. Então, e aí sempre a gente busca mostrar o seguinte, olha, tá sim, mas pode ficar melhor. Olha, de fato, se eu olhar só o CNIS,
que é o que a Previdência Social olha, você não tem direito, mas eu enxerguei que tem essa lacuna, eu enxerguei isso, enxerguei aquilo. A gente vai procurando mostrar para o cliente o que mais ele vai receber do escritório, Schettini, Amaral e Araújo, seja lá do que for, porque a gente tem essa expertise para isso. Você vai fazer esses apontamentos ali e você vai, né, realmente fazer com que o cliente, ele pense 2 vezes. Quem é que acaba não ficando com a assessoria que a gente oferece? Quem está se assaricando, quem está assim, eu vou no Danilo, ele cobra 1.000, eu vou no Guilherme, ele cobra 1.500, então o Danilo ainda está ganhando, eu vou na Maura, a Maura cobra, vou ficar com a Maura, entendeu? Então, esse cliente, se ele estiver procurando ali valores, e já aconteceu com a gente, nossa, a senhora cobrou X, eu conheço fulano que cobrou Y, e eu penso comigo, pode ir lá, tem problema, eu não vou fazer pelo X do outro profissional. Eu não sei o que o outro entrega, eu não sei o custo de escritório que o outro colega tem, porque tem também isso, Danilo. Quando a gente coloca a nossa proposta de trabalho, quando a gente coloca o valor do nosso investimento, a pessoa ela não está investindo na Maura, ela está investindo num escritório de advocacia que tem 4 pessoas para que eu tenha que remunerar, que tem programa de gestão, que tem isso, que tem. Então, isso até tem ali a sua diferença. Bom, fulano, ele é sozinho, com todo respeito, ele é sozinho, ele trabalha na casa dele, ele não tem custo com nada, ele não paga aluguel, ele não então assim, o custo dele, a hora dele acaba sendo mais barata, mas a gente precisa então ponderar o custo, né? Pelo menos eu coloco ali qual é o custo da minha advocacia, não é só da Maura, é o custo de toda uma equipe, que ele vai contratar uma equipe para cuidar dele. Quando a gente está viajando, o processo não está parado, né? O processo ele está andando, então tem lá a assistente que está fazendo o protocolo, tem a estagiária que está cobrando a documentação, então tem que pagar por essa equipe que vai cuidar. Eu trabalho muito online, né? Então, os meus atendimentos eu posso dizer que hoje são 100% online. Então, eu mando o link para o cliente, ele entra, tem lá uma mulherada lá para atender ele. Fala, olha, essa aqui é a fulana, ela é assistente, essa aqui é estagiária, essa aqui é estagiária. Então, o senhor vai ser, a partir de agora, o senhor é atendido por uma equipe. O dia que, eventualmente, eu não puder lhe atender, o senhor já sabe aqui quem são as pessoas que darão continuidade a esse trabalho sob a minha supervisão. Fique tranquilo, não serão elas, mas é um todo que vai trabalhar para o senhor. Então, justifica por que investir na Maura é diferente de investir no fulano. O fulano não é bom, com certeza ele tem o valor dele, mas eu não olho para o outro, eu olho para mim mesmo, e aí você fica com esse daqui, né? É assim que a gente trabalha. Legal, interessante, porque é exatamente isso, né? Se você passa preço, você tem maior dificuldade de fechar um negócio, né? Você precisa trabalhar num processo persuasivo, gerar no cliente a percepção de valor do trabalho que você está fazendo para ele, e aí estimula nele o desejo de investir para ter aquele valor que você está passando. Você falou sobre esse atendimento online que você tem feito, e tem sido uma tendência isso no mercado, de certa forma, mas o público previdenciário, sobretudo as pessoas mais idosas, eles não estão tão acostumados com isso. Você percebe alguma resistência das pessoas em serem atendidas nessa modalidade? Falar, não, eu posso ir no escritório, quero conversar lá, tomar um cafezinho. Você percebe certa resistência? São poucos, né? Antes da pandemia, a resistência era 100%. Hoje em dia, não mais, né? E mudou completamente. Até porque, assim, como a gente atende, né, vários públicos, e entre eles aqueles que estão com mais de 60, 65, 70 anos, então é melhor eu falar com a senhora pelo WhatsApp, porque olha, eu tô com tanta dor no meu joelho hoje, então se eu não tiver que pegar ônibus, se eu não tiver que dirigir, se eu não tiver que isso, então eu acho melhor. O nosso público ele já vai aderindo bem ao online, mas aí a gente tem 2 estratégias no escritório. Porque eu tenho cliente que ele fala muito bem no WhatsApp, mas a foto dele fica horrorosa do documento que ele me manda, né? A carteira vai cortada, né? O RG vai sem a foto, aquela coisa toda. Então, a gente destaca um profissional para ir até a casa dele, ou faz a digitalização lá, ou então traz a documentação para o escritório, eu separo o que eu quero e a gente olha, sem custo nenhum, então o meu profissional vai até a sua residência, retira a documentação, traz para mim e devolve. Ou então, sim, eu tenho um espaço físico que eu atendo, né? Não, doutor, eu prefiro falar com a senhora pessoalmente. Pois não, né? Eu vou até lá, né? Me desloco, estou lá à disposição. Mas assim, olha, eu posso te atender
no online. No online eu te atendo agora, no presencial só daqui 2 semanas, que é um fato, porque aí eu tenho eu tenho que mexer numa logística inteira. Então, eu estou há 1 semana fora dando aula, então durante 1 semana eu não vou te atender. Mas se você me aceitar no online, eu paro e te atendo agora, né? Eu estou esperando o avião, eu estou esperando dar a minha hora de falar, é de manhãzinha. Então, a gente vai, assim, medindo bem o nosso público, tá? É dessa forma que eu faço. Mas aquele que a gente percebe que não adianta você falar, explicar ali no WhatsApp, então aí, sem nenhum problema, eu agendo no escritório, vou até lá, atendo, sem nenhum problema. Show de bola. Eu queria agora que você mentorasse uma mentorada incrível que começou lá em 1995, trabalhando com vários casos, já conhecia ali um pouquinho o direito previdenciário, mas ele ainda não era tão grande, mas a gente vai transportar ela para hoje. Ela está começando o escritório dela. O que você diria para a Maura que começou, que hoje temos muitas Mauras começando, com toda a experiência que você adquiriu aí ao longo desses anos? Que dicas você daria? Como é que você orientaria ela para ter uma carreira de sucesso aí promissora? Bom, vamos lá. Primeiro passo, que é diferente iniciar uma carreira, né, jurídica e vamos colocar no previdenciário. É diferente a carreira hoje da carreira da década de 90. Porque para chegar até aqui, eu tive que ir experimentando várias áreas. Não é com essa que eu quero ficar. Então, quem está começando agora, já foque no previdenciário como um todo. Só farei previdência social. Ah, Maura, mas eu vou morrer de fome. Não morre. Ah, Maura, mas o dinheiro demora para entrar. Tudo bem, demora. Então, vamos até mesmo então nos preparar com antecedência para que eu mergulhe de cabeça na minha advocacia. Ou eu tenho quem banque todas as despesas até o meu negócio realmente, né, fluir, ou então eu vou fazer uma reserva de caixa, porque até a primeira concessão chegar, a primeira revisão sair, etc., eu tenho lá. Mas assim, já faça a sua advocacia direcionada para a área previdenciária. E se for possível, que é o que eu vejo que muitos colegas estão fazendo, Danilo, foque numa única espécie de benefício, né? Então, tem colegas que são especialistas, só fazem benefício por incapacidade, algo que ninguém mais hoje em dia está querendo fazer. Tem amigos que estão super bem só no benefício por incapacidade. Foque só no benefício rural, só no benefício assistencial, só na aposentadoria especial. O que a Maura de hoje fala, né, para quem está chegando agora, olha, Maura do passado, vem cá, vamos fazer assim, vamos focar só nisso daqui, que vai bem, vai muito melhor, porque você vai se tornando referência, porque você vai se tornando ali uma pessoa com autoridade naquela temática. E aí todo mundo quer falar com você, todo mundo quer ir com você, todo mundo quer estar para você. E eu vou abrir aqui uma particularidade que me dói um pouco, mas é importante a gente falar. No mês de janeiro, eu perdi o meu esposo no mês de fevereiro e eu fiquei 31 dias com ele internado. E nesses 31 dias, eu tive clientes que não quiseram ser atendidos pela equipe porque só queriam a Maura. Não, mas é ela que foi indicada, é ela que é a referência no assunto. E eles não se sensibilizaram porque eu estava no hospital com meu esposo. E outra classe de clientes falou assim, eu vou esperar porque eu quero ser atendido por ela. E sabe quando que eu fui atender essa pessoa? Lá no mês de abril, quando eu consegui sair do luto e consegui começar a me relacionar com as pessoas. E isso é fruto de quê? De uma autoridade que você impõe para aquela matéria, para aquele assunto. Então, você vai encontrar quem queira realmente ficar com você e vai esperar o seu momento. Ela não pode agora? Seja lá por que razão for, não tem, vai para o outro. E tem vários outros também muito bons. E tem campo para todo mundo. Mas só o que eu quero trazer é isso. Se você se torna autoridade naquela matéria, as pessoas elas vão te esperar, elas querem você, elas te procuram, inclusive elas pagam o valor que você colocar àquela assessoria que você faz. Muito bom, essa é uma estratégia de branding, né, de gestão de marca muito importante. Ser reconhecido como uma autoridade é uma construção de longo prazo, Sim. Que gera resultado no longo prazo. Exato. Você pode até demorar no início um pouco para pegar, mas quando pegar, ele traciona e traciona muito bem. Sim. Né? É muito legal, muito legal. Você faz benefícios por incapacidade? Faço. Lá no escritório, só tem um benefício que eu particularmente não gosto de fazer, que é o benefício assistencial. Esse eu não gosto de fazer. Por algum motivo específico?
mais, sabe? Assim, hoje em dia, as decisões que a gente tem visto do Poder Judiciário são decisões que fazem com que a gente desanime. É um desgaste muito grande para você já meio que saber qual é o resultado lá na frente, né? Então, eu não faço, mas eu leio bastante. Então, eu vejo os meus colegas comentando que o benefício não foi concedido porque tinha 2 televisões naquele lar, porque tinha mais de um tipo de eletrodoméstico, porque tinha isso, porque tinha aquilo. E aí eu falo assim, meu Deus do céu, é muito desgastante. Então, hoje eu estou numa posição em que, pelo menos este benefício, eu não faço. Mas se tiver que fazer, a gente vai, tudo bem. Não tem ninguém para fazer, Maura. Não, tudo bem, então vamos nos dedicar e vamos fazer. Então, hoje eu não faço benefício assistencial, nunca fiz auxílio reclusão, né? E o carro-chefe mesmo do escritório é planejamento, né? Aposentadorias e os benefícios por incapacidade. E olha que interessante, Danilo, até a nossa forma de trabalhar os benefícios por incapacidade hoje estão muito diferentes do que no passado. Antigamente, você pegava um relatório médico, isso aqui tem cardiopatia grave, ele faz o quê? Ele é, né, da linha de frente. Até teve um caso no escritório que ele trabalhava na manutenção das linhas dos trilhos, sabe? Tá bom, cardiopatia grave, eu só precisei juntar aquele documento ali, cardiopatia grave, pronto, tá aposentado por invalidez. Nossa, glória a Deus. Hoje, a pessoa ela está com um tumor maligno, ela está incapacitada, ela não consegue sair de casa e o perito diz que essa pessoa ela está apta para o trabalho. Aí ela não tem a concessão do benefício na via administrativa. Aí você vai para o Poder Judiciário e, novamente, o perito, sem entender, né, ali quem é essa pessoa, qual é o impacto dessa doença naquele ambiente de trabalho, não, ele está apto para o trabalho. E aí você também não consegue. Então, hoje eu vejo que existe... a gente se desdobra muito mais para conseguir entregar um benefício um benefício por incapacidade no cenário que nós temos hoje. Excelência, e aconteceu isso no escritório. E uma coisa acaba atraindo a outra, né? Depois que o meu esposo adoeceu, eu passei a militar muito mais nos benefícios decorrentes de tumores malignos. E uma das ações que mais me impactou era de uma mulher jovem, né, nutricionista, de um grande hospital aqui na nossa cidade. E não, ela está apta para voltar a trabalhar, né? E ela não estava apta para voltar a trabalhar psicologicamente. E só quem passa, né, por alguns traumas é que sabe, assim, o quanto que é difícil você entrar num ambiente hospitalar, você ter que lidar com um paciente com a mesma doença que você, numa situação mais fragilizada. E ali o nosso trabalho foi de provar o seguinte, olha, tudo bem, ela até conseguiu estagnar o tumor, mas psicologicamente ela não está bem, ela chora, ela não se sente bem, ela isso, ela aquilo, aquele outro, e o benefício foi restabelecido. Então, olha o exercício a mais que a gente precisa fazer hoje para que o juiz ele se convença que realmente não, aqui de fato essa pessoa não pode mesmo temporariamente voltar ao trabalho, né? Então, e é esse o trabalho que a gente tem hoje em dia nos benefícios por incapacidade. Como eu advogo desde a década de 90, então lá atrás era um relatório que você tinha que juntar. Hoje você tem que juntar um calhamaço de documentos e mesmo assim o juiz ele acha que só o laudo do perito já é o suficiente e concede ou não concede o benefício, né? Até 2005 eram os médicos credenciados, né? E a perícia ela era muito mais positiva. Eu me lembro, até brincava que era a época das vacas gordas, no caso de auxílio-doença, mas saía muito. De 10 clientes que chegavam, 8 tinham benefício concedido, alguns aposentavam. E quando teve essa virada, mudou completamente, virou o contrário, 2 benefícios eram concedidos e foi um choque muito grande. E auxílio-doença é realmente um benefício que traz muita frustração para o advogado, alguns inclusive desistem. Então você aí assiste aqui no Prevcast o episódio do Jonas Boassini, ou na verdade o Jonas participou comigo em alguns episódios, e tem o do Richard e também vou deixar aqui o do Dr. Elcio, cardiologista, muito bom, quem trabalha com benefício por incapacidade precisa dar uma olhada, eles trazem dicas legais. O médico psiquiatra falando sobre a perícia psiquiatra e o médico cardiologista falando também sobre a perícia cardiológica. E o Jonas também falando bastante aqui sobre a parte ortopédica, então vale muito a pena, é uma aula bem legal. Maura, a gente vai chegando numa fase final e, poxa vida, acho que agora é fazer o que o Gui falou,
terminar o episódio aqui, tomar aquela cerveja e continuar. Ai, merece, não é? Batendo um Então, papo. nossa, e aqui assim, ó, aqui é a água, tá? Que eles me ofereceram. Então agora a gente vai buscar uma outra bebida diferenciada para que a gente possa fechar esse dia bem, não é? Esse é o meu privilégio de estar aqui. Gente, Maura, eu queria te agradecer muito, muito mesmo por você participar aqui conosco do Prevcast, de compartilhar a sua bela história, como você começou aí no direito previdenciário, inspirar um pouco todos nós e também compartilhar aí bastante conhecimento com a gente. Queria te agradecer muito mesmo, muito obrigada. A gratidão é toda minha, foi um prazer estar aqui. Na verdade, quem é previdenciarista fica esperando o convite do Prevcast. Quando chegou, eu falei, gente do céu, para tudo que eu vou no Prevcast hoje. Então, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, né, por toda a equipe, né? Ele não é sozinho, tem aqui um monte de gente aqui olhando pra gente, câmera. Combinei ali com o câmera ali um sinalzinho que é só meu e dele. Então tem tudo isso aqui, muito mais. Aqui. Tem panela aqui, tem um caldeirão, na verdade, aqui. Então eu que fico muito agradecida e desejo todo sucesso para você sempre, tá bom? Obrigado, para todos nós. Queria agradecer você de casa também por estar com a gente até agora. Fala aí o que você gostou. Eu adorei o episódio e garanto para vocês que os outros episódios estão incríveis como esse. Então maratonem aqui no Prevcast. Maura, obrigado, pessoal. Até uma próxima. Valeu. Tchau.